Bom, na sessão que se inicia agora, nós falaremos sobre a transformação do ecossistema supermercadista, eficiência operacional e performance global. E temos um time completo para essa conversa. Então eu convido ao palco a líder do setor de consumo para a América do Sul, da EY, a senhora Cristiane Amaral. Seja bem-vinda! Bem-vinda! Cristiane, enquanto a gente vai recebendo aqui todo esse time, a gente vai também acompanhando essa preparação aqui do nosso palco, tá? Eu vou convidar também para se juntar a nós aqui no palco o presidente da consultoria Brasil e América Latina, Sul da EY, senhor Rodrigo Cambiaghi. Seja bem-vindo! Bem-vindo, Rodrigo. Quero convidar também para ser bem-vindo ao palco o presidente da Mondelez Brasil, senhor Liel Miranda. Bem-vindo, Liel. Seja bem-vindo também ao nosso palco o presidente da P&G Brasil, senhor André Felicíssimo. Bem-vindo. Vamos receber também aqui no palco o CEO do GPA, senhor Marcelo Pimentel. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para você, senhora Cristiane. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui na Convenção da Abras. Agradecendo ao Galácio, ao Segurado, pelo convite para que a gente possa compartilhar um pouquinho sobre o futuro do nosso setor, o que já foi feito, o que está em andamento e as tendências. E agradecer ao Rodrigo por ter aceito o convite para estar aqui mediando o painel conosco, e aos nossos CEOs, o Liel da Mondelez, o André da P&G e o Pimentel do GPA, que vão compartilhar um pouquinho de tudo que tem sido feito com sucesso, tendências para que a gente possa se inspirar e continuar transformando o nosso setor e trazendo resultados aí para a nossa população e para a economia do país. Então, falando aqui um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Quem somos nós? Seres humanos que consomem e que, em função aí dos últimos anos, passando por coisas que não tínhamos passado, fomos nos transformando. Eu acho que nós escutamos aí falar hoje, ao longo do dia, muito sobre a economia, e um principal indicador aqui que a gente vê, não podia ser diferente, nós temos aí 91% da nossa população, dos brasileiros, dizendo que estão preocupados com as suas finanças, e 46% desses brasileiros tendem ou podem trocar de marcas no seu momento de compra, visando reduzir o seu custo. Temos, de um outro lado, 62% da população dizendo estar ou podendo gastar um pouco mais de acordo com a sua experiência, e 61% que diz que o seu comportamento foi alterado e as suas decisões de compras também em função das questões vinculadas com toda a temática ESG que nós falamos aí ao longo do painel da Abras. Mas como que isso afeta os empresários, como que isso afeta o setor e todos que estão aqui presentes? Para que as empresas continuem sua estratégia e o seu resultado ao longo desse período, cada empresa foi achando a sua estratégia, a sua resposta, mas fato é que 91% dos empresários trouxeram e concordam que as suas empresas passaram por transformações no ecossistema que as configura, e 71%
acredita que isso contribuiu para o sucesso atual das suas empresas. 87% entende que essas novas configurações de ecossistema, né, elas podem promover inovação e criatividade para além do resultado. Mas quais são essas transformações? Por que ecossistema, uma palavra que tem aí toda uma origem diferente, veio parar no nosso ambiente e ser tão citada? Toda essa questão de ecossistemas e plataformas. Se nós pegarmos no ano passado, só um fato interessante aí para compartilhar, foi o segundo ano de maior volume de IPOs do nosso país, perdendo só para o ano de 2017 por 19 transações. Nos portfólios, nos profiles de abertura, né, dos prospectos dos IPOs, 60% das empresas citaram a palavra ecossistema e 100% das empresas citaram plataforma, independente do setor. Na prática, o que isso significa, o que já foi feito e quais são as tendências? Se nós olharmos aqui, 20 anos de transação, essa figurinha aqui que não dá para ter certeza do que está escrito, aqui nós mapeamos 20 anos de todas as transações globais. 2 milhões de transações, com quase 18 mil empresas de 168 setores. Praticamente a gente analisou tudo que todo mundo fez com todo mundo. E o que são essas transações? Compra, venda, investimento, desinvestimento. E quando a gente olha isso, como que as empresas ficaram, né? Quem era supermercado aprendeu ou passou a fazer parceria com quem? Quem era só indústria passou a configurar e investir no quê? Quem era varejo, qual foi a configuração nova que tomou? Quem era só tecnologia, no que ela se transformou? Então, a gente escuta muito falar de ecossistema, de plataforma, vê o comportamento do consumidor e, com a certeza que a gente tem, não tem fórmula mágica para cada uma das empresas. Mas o que é importante? É a gente entender a necessidade de flexibilidade que a gente precisa ter no nosso modelo, em qualquer estratégia, para atender o objetivo de cada uma das empresas e continuar chegando no seu consumidor. Então, eu trouxe só mais uma figura aqui para provocar e passar aqui a palavra para os nossos CEOs, onde a gente mostra um pouquinho, vou botar aqui a figura completa, acho que o pointer não tem o vai e volta, tá? Então, aqui, bom, por trás disso tem uma configuração de vários ecossistemas que se transformaram. Esse daqui, em função do modo de apresentação, está mostrando só os que afetam mais as indústrias de consumo, varejo e agronegócio, né, que foram 3 que começaram movimentos já de aproximação. Então, no ano passado, aqui na Abras, por exemplo, a gente falou de colaboração e não competição, entre a indústria e o varejo. E a gente vê todas as transformações que vieram ao longo do tempo. Então, vários de vocês passaram por um primeiro movimento de trazer startups para o seu ecossistema para promover inovação. Vários de vocês lá atrás começaram com cartão de crédito, né, adquiriram ou passaram a estar próximos de fintechs e hoje estão trabalhando operações financeiras com toda a questão de Open Banking e Open Finance. Depois vieram as questões de advertising, toda uma receita com a parte de publicidade e propaganda, toda a aproximação do setor com mídia, entretenimento e games mais recentes, toda a questão de tecnologia, commerce e plataformas. E aí a gente começa a ver os movimentos de convergência setorial, transformando o modo como cada empresa opera. Eu tenho que comprar um banco, eu tenho que comprar uma empresa de publicidade, eu tenho que comprar uma empresa de game, ou eu vou fazendo parcerias e associações, né? Ou eu vou evoluindo nessa colaboração entre a indústria e o varejo para continuar chegando no consumidor, independente da complexidade e dos pontos que o consumidor passa a demandar em cada momento da economia e dos movimentos que a gente tem adiante. Então, agora, eu queria passar aqui a palavra para o Rodrigo, para explorar um pouco, né, e conversar um pouco aqui com a Mondelez, com a P&G, com o GPA, sobre as estratégias que eles tiveram ao longo do tempo,
como que eles enxergam essa mudança do comportamento do consumidor, a transformação que já ocorreu, vem ocorrendo e tende a ocorrer no ecossistema de suas empresas e como que isso pode se traduzir em resultados e mais negócios para a gente. Então, obrigada novamente, pessoal. Rodrigo, fica aí contigo. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Queria também já aproveitar e agradecer aí o pessoal da Abras, né, pelo excelente evento e também agradecer aqui ao seleto grupo de panelistas pela oportunidade que a gente tem de conversar com vocês. A gente vai conversar vários tópicos, né, relacionados ao ecossistemas, desde comportamento do consumidor, passando por tecnologia, ecossistema como um todo. E, Liel, se você me permite, eu queria começar com você, né? A gente tem, nesses 2 dias que a gente tem aqui, a gente tem conversado muito sobre comportamento do consumidor, o que vem acontecendo desde a pandemia e após a pandemia, né? Se a gente pode chamar após a pandemia, como que esses atributos de comportamento vêm mudando ao longo do tempo, seja a ocasião, seja a preocupação com saúde, com meio ambiente, e todas as estratégias que as empresas estão montando para se adaptar a esse novo ambiente, né? Então, queria que você explicasse um pouco como que a Mondelez tem visto essa evolução do consumidor, né, do comportamento, e a estratégia de vocês, como que ela tem evoluído também nesse sentido. Bom, boa tarde, grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Falando do consumidor, eu acho que, como a Cris acabou de mostrar para a gente, o que a gente tem observado é que o consumidor está buscando coisas diferentes e complementares. Então, no nosso caso, nós somos uma empresa de snack, nós oferecemos chocolate, biscoito, chicletes, balas, suco em pó. Então, a gente está na vida do consumidor de manhã até à noite, naqueles momentos que ele está com a família, que ele está com os amigos, socialmente, e naqueles momentos que ele precisa de algum produto para matar aquela fome pequenininha. E o que a gente tem observado é uma polarização. Ao mesmo tempo que o consumidor hoje está buscando produtos cada vez mais premium, cada vez de maior qualidade, disposto a pagar mais, ele também está ficando cada vez mais inteligente nas escolhas de compra. Então, a forma da gente resolver isso, ou endereçar essa necessidade, é ter um portfólio onde a gente trabalha não só com os diferentes produtos e marcas, mas também com diferentes formatos. A gente vem trabalhando nos últimos 2 ou 3 anos para oferecer o formato certo, a embalagem certa, para o tipo de varejo em que o consumidor está, no preço correto. Então, isso tende a endereçar essa necessidade que ele tem de buscar as marcas que ele acredita, mesmo quando ela está em promoção, compre mais e pague menos, ou quando ele está disposto a pagar mais por uma opção mais premium, mais sofisticada. Isso a gente vem aplicando no nosso portfólio como um todo. A segunda coisa que a gente tem observado é essa polarização entre eu quero indulgência, mas eu quero cuidar da saúde. Então, no nosso caso, por exemplo, que o nosso portfólio é muito indulgente, chocolate, biscoito, gomas, balas, o que a gente tem observado é que cada vez mais o consumidor quer consumir isso. 90% das pessoas acreditam que uma dieta equilibrada permite indulgência, mas ele quer consumir em porções menores. Então, cada 20 a 25% do nosso volume hoje já é vendido em porções unitárias para que o consumidor compre, consuma e não se sinta tão culpado em fazer isso. Isso passa a ser aquele pequeno prazer do dia. E uma terceira polarização que a gente vem observado é que o consumidor quer comprar em todos os canais. Ele quer comprar no varejo real, mas ele também quer ter a mesma disponibilidade no varejo virtual. Então, no nosso caso, há 3 anos atrás, antes da pandemia, a gente vendia aproximadamente 1% do nosso faturamento através de e-commerce. Hoje, esse volume já está próximo de 6% e vai chegar a 9% até o ano que vem. Tem dobrado todos os anos. Então, acho que o meu colega da Ambev falou antes, o e-commerce não é o futuro, é o presente. A gente tem que estar preparado para trabalhar com o e-commerce, mas não só com o e-commerce. Um e-commerce que complementa a experiência no varejo real. Então, acho que essas são as 3 grandes tendências que a gente vê. Premiumização e escolhas inteligentes de compra de preço, balancear a indulgência com aquilo que não faz mal à saúde e, ao mesmo tempo, essa capacidade de comprar em qualquer canal. Perfeito, agradeço. Liel, André, se você permite, eu queria pegar carona no que o Liel comentou e falar um pouquinho assim, em todas as nossas avaliações, tanto globais quanto o Brasil, né, a gente vê a P&G como uma líder, né, uma das melhores empresas com relação com o varejo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação,
dos atributos e como que você vê essa relação para o futuro, né? Obrigado, Rodrigo. E se essa relação é boa, é porque nós da P&G não somos ninguém se não são os meus amigos varejistas. Então, um enorme agradecimento pelo privilégio de ter sido convidado e pelo suporte que vocês sempre dão às marcas da P&G nas suas lojas. E este relacionamento, o valor que nós temos com os varejistas, eu resumo em 3 grandes áreas: pessoas, valor e princípios. Ao longo de todo o relacionamento nosso com o varejo, eu acho que são as coisas que mais aparecem como vantagens competitivas, como fortalezas nossas na relação com o varejo. A qualidade das pessoas que nós desenvolvemos. A P&G é uma empresa que desenvolve pessoas, nós só promovemos de dentro. E essas pessoas estão há anos sendo desenvolvidas dentro da P&G e normalmente é o que eu mais ouço dos meus colegas, a qualidade das pessoas que nós colocamos para trabalhar com eles. Segundo, a criação de valor. A P&G não está atrás de conquistar a participação de mercado de um concorrente. Ela vai sempre buscar o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento da nossa categoria. O melhor exemplo que eu tenho para dar disto é o que a marca Downy fez pela categoria de amaciantes, que ela praticamente reinventou essa categoria, lançando uma versão compacta. Um produto que começou custando 5 vezes mais caro do que o equivalente, que são os amaciantes diluídos, e que conseguiu conquistar a liderança de mercado em 7 anos. E durante esse processo, fazer com que essa categoria crescesse 6 pontos acima da média das demais categorias. Isto é criação de valor, não é um competindo contra o outro, mas criando um bolo de valor muito maior para que todos possam dividir. E por último, princípios. Sempre nós vamos estar regrados por princípios muito fortes e o parceiro varejista sabe que quando ele ouve um posicionamento, um argumento da P&G, ele é baseado nesses princípios, ele tem a confiança que aquilo que nós estamos levando para eles é algo construído de maneira consistente, que não vai ter uma surpresa no final da negociação e que ele pode confiar naquilo que nós levamos até eles. Excelente, André, agradeço. E eu queria passar a palavra para o Pimentel e mudar um pouquinho, né? Então, começando com o comportamento do cliente, né, a relação, e agora falar um pouquinho de ecossistemas, né, e aproveitar a experiência do GPA nessa criação do ecossistema, né, na fala tradicional do monetizar além do core, né? Como que vocês estão vendo isso hoje, né, dentro do grupo GPA? E uma pergunta que eu teria é como fica o papel da loja física nesse novo ambiente, Pimentel? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Para a gente, parte do core no contexto de entender que o cliente é único. E a visão de multicanalidade e da criação de um ecossistema, ontem eu vi uma definição muito boa, que é muito mais nossa do que do cliente, porque a experiência desse cliente passa a ser cada vez mais imperceptível. Ele se acostumou, e certamente a pandemia nos ajudou nesse sentido, que ele pode ter acesso a produto e a experiências de compra, seja no digital, seja no físico e cada vez mais no híbrido. Para vocês terem uma ideia, hoje 44% de toda a venda digital nossa é no modelo clique-retire. Ou seja, ela começa de uma forma e termina de outra. E a gente precisa estar muito bem preparado para isso. A nossa visão de ecossistema passa do princípio de manter e proteger a marca no contexto do que para que ela serve. Muito dessa transição veio através de diferentes portais. Hoje nós temos como um grande hub o nosso app, a gente tem atualizado o app cada vez mais para fazer essa aderência, mas ele fala tanto do modelo transacional tradicional de compra e venda de produto, mas ele também começa a trazer diferentes inputs disso. Então a gente comprou a plataforma James para ajudar a gente a fazer as entregas de last minutes. Para vocês terem uma ideia, a gente começou lá atrás com 40%, 50% das entregas sendo feitas no mesmo dia.
Já até o final desse ano, 80% de todas as compras digitais vão ser entregues no mesmo dia. A gente está avançado com uma parceria com a iFood nas nossas lojas de proximidade, onde já temos aí 30% das vendas sendo feitas com entregas expressas em até 30 minutos. E é interessante que, à medida que você vai criando essa conexão da loja física e a loja física de bairro, ou seja, essa loja cada vez mais próxima do cliente, e ela consegue servir não só o cliente que quer vir até ela, mas ela também, como posto estendido, está mais próximo ao cliente, consegue fazer essa entrega de até 30 minutos. E é impressionante como que para essas lojas piloto, quando a gente começou, as vendas mais do que dobraram em muito pouco tempo. Um outro ponto que também traz a conexão é a nossa plataforma de pontos de sticks. Isso foi, de novo, e acho que aqui cabe muito esse tema, porque é um tema de parceria entre concorrentes que entendem que existe valor e a gente se junta para esse valor próprio, bem como indústria. E hoje o Stix, que começou como uma moeda tradicional de troca de alguma coisa, ela já tem na sua grande maioria o Stix no caixa, que é basicamente usar o Stix como uma moeda onde o cliente literalmente paga suas compras para isso. 96% de toda a redenção de pontos de Stix hoje já está no modelo Stix no caixa. Então isso você vai integrando também essa conexão. E os outros pontos vêm também de entender que o cliente está cada vez mudando, a gente precisa ter o domínio desse dado e a gente, através de uma base de CRM muito forte, você começa a reagir à necessidade pessoal daquele cliente, pelo histórico daquele cliente e usando toda essa base. Terminaria aqui só colocando também como ecossistema a questão de marcas. A gente ouviu hoje de manhã falando um pouco sobre marcas próprias e a importância que marcas próprias têm no nosso negócio. Um dos pontos que tem sido uma grande evolução, e aí seja através de marcas próprias, mas seja através de parcerias com a indústria, é a questão de saudabilidade. O Liel mencionou exatamente sobre essa preocupação de achar o balanço. Nós temos uma marca TAEC que é especificamente voltada para o conceito de saudabilidade, aonde ela vem crescendo cada vez mais à medida que você consegue entender a mudança da necessidade do consumidor e reagir através disso. E, de novo, o ecossistema é um grande suporte, porque no nosso app nós fomos criando abas de ambientes onde você consegue ajudar esse cliente a entender como melhor consumir e servir esse cliente. Eu acho, então, da nossa forma, a forma com que a gente tem entendido essa transição é entender como potencializar. A gente não acredita que tenha disputa entre loja física ou loja digital. Na verdade, a gente não vê mais dessa forma. Toda a reestruturação que nós fizemos na liderança da gestão da companhia foi diretamente através do canal. Então, a gestão não é uma gestão digital e uma gestão física, é a gestão geral da companhia que olha tudo e o que o consumidor de verdade escolhe como e aonde comprar. Perfeito, Pimentel. E isso me leva para uma outra pergunta que eu tenho aqui, já aproveitando que você comentou, você falou do James, do Stix e tudo mais, e o que a gente tem visto, foi falado anteriormente, essa questão, né, dos varejos se tornando um grande conglomerado de mídia. Eu queria que você falasse um pouquinho como que está nessa questão de tecnologia também, essa evolução, né, do GPA na questão de coletar todos os dados que hoje você tem acesso, né, seja online, offline, fidelidade e tudo mais, e capitalizar isso via mídia. Sem dúvida, eu acho que nós estamos vivendo um momento agora de ir para um próximo passo. O Pão de Açúcar tem o privilégio de ter o programa Mais, onde você tem mais de 20 milhões de clientes cadastrados no programa, o maior programa de fidelidade no Brasil, e tirando proveito disso para entender cada vez mais esse cliente, como você pode ajudar esse cliente na sua jornada de consumo. Existe também uma oportunidade muito grande de troca entre varejo e indústria, porque a indústria também tem uma visão, eu tenho a visão interna, e a indústria tem a visão
do mercado como um todo. E essa troca ajuda cada vez mais para que os dois juntos, né, essa parceria de indústria e varejo consiga estratégias que respondam cada vez mais, de forma mais otimizadas, a necessidade do cliente. Queria trazer de novo um ponto que os dados foram nos ajudando a entender, inclusive, não só na interação que existe cada vez mais de predição de compras, listas de compras, propostas de compras para os nossos clientes, a questão de você reduzir o churn de visitas, ou seja no digital ou no físico. Mas um ponto também que dados têm nos ajudado é entender até a nossa própria expansão física de lojas. A gente tem entendido cada vez mais que uma das necessidades da transição do cliente é de uma relação mais próxima de casa, né? Cada vez mais o cliente quer poder descer e andar de volta. É quase que uma volta ao modelo do mercado de bairro, onde eu tenho um relacionamento mais próximo. E muito que a inteligência tem nos dado é ter essa loja mais próxima e, através de dados, você ter uma conversa também mais próxima. Imagina o gerente da loja conversando com os seus clientes do bairro, através de mídia social, o que no passado acontecia de uma forma muito mais pessoal. A gente tem utilizado muito de inteligência, mas acredito que a gente está começando a tocar no tema. Tem uma oportunidade gigantesca ainda pela frente. Sem dúvida. Então eu quero agora voltar no André, né? André, a gente globalmente tem trabalhado muito com vocês na questão de cadeia, de digitalização por parte da cadeia em si, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que o Pimentel comentou, da visão mais ampla da digitalização da P&G, principalmente nessa questão de relacionamento com o mercado, né, com o consumidor e tudo mais. Como que você está vendo isso hoje? O Marcelo começou a tocar em um dos pontos mais importantes que a gente tem chamado revolução digital. O profissional que vai trabalhar com o mercado digital, ele tem que ser hoje um cientista de dados humanizado. Ele vai precisar entender muito dos dados, mas saber conseguir construir uma relação humanizada com o consumidor. Inclusive, o que o Marcelo falou também me chama a atenção, que o consumidor da indústria e do varejo é um só. A mesma pessoa vai na loja e compra a minha marca. Então, a parceria é muito importante, ela é vital para que a gente chegue nesse consumidor de maneira assertiva e criando valor, como eu já disse antes. Essa revolução digital, ela se dá em 3 grandes áreas. Nós estamos mudando a maneira como nós trabalhamos, compramos e comunicamos. O trabalhamos é chovendo molhado. Todo mundo trabalhou aí no virtual, conectado de casa, e viu o quanto que isto trouxe de eficiência, evitando deslocamentos desnecessários, e que mesmo agora temos nesse mundo híbrido, no qual a gente veio aqui para Campinas, hoje era importante estarmos presencialmente, mas é muito provável que amanhã eu faça uma reunião aí com o Marcelo via virtual, porque eu não preciso voltar a encontrá-lo fisicamente depois de 24 horas. Então a gente vai estar sempre nesse mundo híbrido. Isso vale também para criar eficiências no nosso trabalho interno. Toda atividade repetitiva pode ser transformada num algoritmo para que cada profissional se dedique mais à criação de valor. O meu vendedor, o meu profissional de vendas, perde um tempo gigantesco processando pedido e gerenciando fundos promocionais. Quanto mais eu puder automatizar esse processo, mais tempo ele tem para trabalhar com os meus parceiros aqui na criação de valor de um JBP. Na parte de comercialização, a revolução do e-commerce. Isso me lembra também muito o trabalho que a gente fez durante a pandemia, no qual nós buscávamos aportar valor aos parceiros varejistas, levando cartas com recomendações, o que a gente aprendia no mundo inteiro sobre o que estava acontecendo durante a pandemia e sobre como que a gente poderia vencer nesse mundo do e-commerce que está surgindo. E agora, a terceira, que é o como nós comunicamos com o consumidor. Nós temos hoje as marcas dentro das redes sociais conversando entre elas. É muito comum que uma marca minha, um Pantene, uma Pampers, um Downy, converse com uma marca de vocês
através das redes sociais. E aí que esse profissional, que é um cientista de dados humanizado, vai ser tão importante, porque ele tem que trazer histórias, conexões pessoais com esses consumidores. Perfeito, André. E eu vou aproveitar esse ponto que você levantou e pedir para o Liel também compartilhar um pouco da jornada que vocês estão, né? Vocês têm investido muito também nessa questão da transformação, da evolução tecnológica e falar um pouquinho mais desse comentário que eles fizeram, do potencial de parceria, né, de indústria e varejo. Bom, acho que esse é um ponto fundamental nessa questão de ecossistema, né? Para você construir ecossistema, você precisa da transformação digital. E a gente tem alguns exemplos. A gente gerencia hoje o inventário de forma integrada com vocês, com os nossos clientes. Isso permitiu, através, obviamente, da integração digital, isso permitiu duas coisas. A gente reduziu o inventário médio que a gente tinha no mercado pela metade, mas, ao mesmo tempo, a gente reduziu a ruptura na loja 2/3. Então, a gente tinha uma ruptura próxima de 10%. Hoje, a gente consegue manter uma ruptura próxima de 3% a 4%. Ainda não é bom, a gente vai continuar nessa jornada. Mas isso é através da integração entre a empresa e os clientes que a gente consegue essa gestão. Porque a gente sabe que produto, em que quantidade tem que estar disponível em cada loja. Isso é bom para o varejista, que reduz o inventário. Com a inflação, todo mundo está tentando reduzir o capital que fica empatado no inventário. É bom para o consumidor, que sempre encontra o produto que ele quer na loja, na hora que ele quer. E é bom para a gente, que passa a ter uma consistência maior na cadeia como um todo. A gente não vive nesses picos de compras no começo do mês, ou venda muito alta no começo do mês e baixa no resto do mês. Isso só foi possível através da integração digital. Hoje a gente lê 95% do volume que a gente vende, a gente tem a leitura da venda por loja semanalmente no Brasil inteiro. Isso permitiu gestão de inventário. Acho que um outro bom exemplo o Marcelo mencionou, quando a gente coleta informações do consumidor e o varejista, ou os clientes, vocês, têm informação do shopper. E a gente põe essas duas coisas juntos para criar valor. Por exemplo, no nosso caso, que é snacks, tem várias ocasiões de consumo e de compra. O consumidor compra no fundo da loja para levar para casa o pacote de biscoito, a barra de chocolate, mas ele também compra na hora de pagar o bombom, os chicletes, a bala, para aquele momento de consumo imediato. Muitas lojas não ocupavam esses dois espaços. E a gente fez alguns pilotos e a gente está agora fazendo o rollout em muitas das lojas de vocês, que isso aumenta em 20% o volume das categorias. Porque o que você vende no checkout não canibaliza o que você vendia no fundo de loja. Pelo contrário, ele cria ainda mais sinergia para o consumidor lembrar de comprar chocolate quando ele entra na loja. Então, essa criação de novas oportunidades de consumo, usando as informações do fabricante e do varejista, eu acho que é um outro bom exemplo. Talvez um outro exemplo nessa construção de valor, as nossas categorias muitas vezes são organizadas por fabricante, biscoitos ou chocolate. A gente tem uma pesquisa que demonstra que quando você organiza por ocasião de consumo, ou seja, todos os chocolates para comprar que o consumidor leva para dividir, ou o chocolate que ele leva para consumir sozinho, você aumenta o volume de vendas em 15%. E agora a gente está em parceria com os lojistas, com vocês, para reorganizar as categorias para que a gente possa aumentar o volume de venda. Então, isso tudo só é possível através de transformação digital. Então, a gente tem um programa de inovação aberta e a gente tem 7 startups hoje trabalhando com a gente, construindo know-how nesse tipo de informação. Como é que a gente lê o shopper, como é que a gente lê o hábito de consumo do consumidor e como é que a gente toma essas decisões mais rapidamente. Então, acho que essas coisas se conectam. É o comportamento do consumidor que está mudando, é a transformação digital que viabiliza isso, mas mais importante que tudo é essa parceria, essa cultura de parceria que a gente precisa desenvolver. Perfeito, excelente exemplo. Eu queria voltar em você, Marcelo, se me permite, que ainda nesse tópico de parceria, né? Recentemente vocês anunciaram como o primeiro varejista a entrar na plataforma BIS, né, da Ambev. O Marcelo estava apresentando, o Matheus estava apresentando aqui antes. Você pode falar um pouquinho dessa parceria? Como você vê essa evolução, né, desse tipo de parceria no mercado? A gente vê essa parceria como algo que consolida a visão que para nós é o caminho ideal. A gente acredita que
a venda para o consumidor deveria ser via os supermercadistas. Então, estar lá nos possibilita a representar esse canal. Para nós, obviamente, é mais um canal de ponto de contato com o cliente, seja ele um pequeno varejista ou até mesmo um informal, mas a grande possibilidade para a gente é realmente uma abertura de mais um canal, e que esse canal, e aí é uma discussão que a gente tem tido, né, uma conversa constante de que cada vez mais a venda para o consumidor seja feita através dos canais varejistas e não direto da indústria. E é muito importante que a gente consiga, do nosso lado, enquanto varejista, facilitar para que isso aconteça, para que não haja necessidade de que a indústria vá direto ao consumidor final. Então, o nosso papel é ser o desbravador disso. A gente acredita que vai ter oportunidade para vários outros entrarem de outros canais, para que a gente consiga garantir que o ponto de contato da venda de produtos da indústria seja feito através de canais varejistas. Excelente. Está para entrar no ar, né? Agora em outubro. Perfeito. Excelente. Eu queria mudar um pouquinho o tópico, né? Não, ainda na parte de consumidor e tudo mais, e comportamento. E, André, mudando um pouquinho para a experiência da P&G no que diz a questão de sustentabilidade, né? A Cristiane mostrou bem que hoje tem uma preocupação crescente, né, com questões sustentáveis e tudo mais. Claro que a questão de preço continua super relevante em qualquer decisão de compra, né? Mas eu queria que você explorasse um pouco, né? Foi um tema que exploramos muito aqui nesses 2 dias, a questão do ESG, né? O que a P&G tem feito nessa questão. E eu ouvi dizer muito da questão de cidadania que vocês têm trabalhado. Eu queria que você comentasse um pouco esse tópico também. É um tópico que eu tenho muita paixão, Rodrigo. Obrigado por perguntar. Por uma coincidência, eu estava ontem dando uma palestra na USP para alunos que já se formaram, para ex-alunos da USP, e me foi feita uma pergunta mais ou menos parecida, né? E eles estavam no tema de se a sustentabilidade deveria ser uma disciplina ensinada na universidade. E o meu ponto de vista, compartilhado com eles, é que sustentabilidade deveria ser um tema presente em todos os cursos, de direito, passando por engenharia, para psicologia. Qualquer curso deveria falar de sustentabilidade, porque no futuro, falar de sustentabilidade é o mesmo que falar de integridade. Você não vai procurar um profissional íntegro para fazer uma coisa e o não íntegro para fazer outra. Todos eles têm que ser profissionais que consigam fazer aquilo que tem que fazer de maneira sustentável. Dentro da P&G, a nossa agenda de cidadania, ela se divide em 3 grandes áreas: a comunidade, igualdade, inclusão e sustentabilidade. Com cada uma delas com diferentes focos. Na parte de comunidade, todo o nosso apoio é sempre pela educação. Nós temos um projeto chamado P&G pela Educação, Água Pura para Crianças e outros projetos que vão estar sempre focados aí através de muita parceria com a United Way. Nós temos dentro de igualdade e inclusão a busca de condições iguais de sucesso profissional para qualquer pessoa, ser independente de gênero, de ter uma discapacidade, de orientação sexual, de religião, de origem. Todas as pessoas devem ter mesmas condições. E um exemplo disso é o Pride Skill, um selo que nós lançamos, que dentro do LinkedIn, profissionais da comunidade LGBTI+, se auto-identificam para poder serem contratados por empresas que ainda não têm um grupo representativo desse tipo de profissional. E por último, sustentabilidade. Eu convido a todos para conhecer um projeto chamado Ambição 2030 da P&G, no qual nós temos várias metas. Um dos projetos que sai daí é o de apoio à Mata Atlântica. Nós temos um projeto importante de suporte à Mata Atlântica dentro do nosso pilar aí de natureza em sustentabilidade. Perfeito. E, Léo, acho que recentemente vocês também, se eu não me engano, mudaram os seus pilares estratégicos de 3 para 4 e incluíram sustentabilidade, né? Queria que você falasse um pouco de como está isso no Brasil também, né? Na cadeia brasileira.
Bom, acho que, como está se falando aqui, essa questão de ESG, sustentabilidade, ela não é mais uma opção. A gente tem que fazer e tem que fazer juntos. Eu acho que um bom exemplo para a gente entender isso é que os supermercadistas no Reino Unido estão sendo processados por NGOs, por organização não governamental, contra a questão do desmatamento no Brasil. Então, isso nos une. Nós temos que trabalhar juntos, a indústria, o varejo, o governo, a sociedade como um todo, porque se a gente não tiver soluções sustentáveis, a gente vai pagar o preço ou no meio ambiente, ou através de problemas no judiciário, ou problemas de reputação. Então, acho que esse é um assunto que, naturalmente, faz parte, a partir de agora, das conversas que a gente precisa ter entre a indústria e entre vocês, entre os varejos. No caso da Mondelez, a gente, muito parecido com a P&G, o que a gente tem são 3 grandes pilares, né? Na questão de ambiente, de meio ambiente, a gente tem um compromisso que 100% do cacau que a gente usa aqui no Brasil vai ser produzido aqui no Brasil de forma sustentável. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, que já foi o maior produtor de cacau do mundo, hoje importa cacau da África. Isso porque no passado teve problemas de gestão e pragas e a gente hoje é dependente do cacau da África. Isso obviamente não é sustentável. Você tem o frete, você tem a questão ambiental do transporte, além da questão econômica. Tem milhares de produtores rurais aqui no Brasil que podiam estar economicamente viáveis e hoje não estão porque eles não são produtivos, eles não têm qualidade e quantidade. Então a gente tem um programa para que até 2025 todo o cacau que se consome no Brasil pela Mondelez vai ser produzido aqui. Isso vai ter impacto ambiental, preserva a floresta amazônica e a Mata Atlântica, impacto social, milhares de pequenos produtores vão passar a ter renda e impacto para o Brasil que possa ser não mais dependente de importação de cacau. Um outro compromisso que a gente tem é que 100% das nossas embalagens vão ser recicláveis até 2025. Acho que todo mundo sabe que o consumidor hoje, ele se preocupa com 3 coisas. Quais são os ingredientes que estão nesse produto que eu estou comprando, como é que ele foi feito, qual o impacto ambiental que ele tem e depois o que acontece com o resíduo. Então a gente vai cuidar do ingrediente através da compra do cacau sustentável aqui no Brasil, mas também vai cuidar do resíduo, que 100% das nossas embalagens vão ser recicláveis até 2025. Então, acho que esse é um compromisso das nossas empresas. Eu vi a apresentação da Ambev, os objetivos são muito parecidos e cada vez mais a gente vai ter que fazer das conversas dos JBPs, das conversas estratégicas, a questão de sustentabilidade, porque o consumidor que visita a loja vai estar olhando por isso, vai estar buscando isso, então a gente tem que estar oferecendo para eles. Na questão social, a gente é muito comprometido com a questão de equidade, de diversidade, mas principalmente com a questão de equidade racial. Nós acreditamos que um país como o Brasil, que mais de 50% da população se declara negra ou pretas e pardos, e a gente tem na liderança das empresas alguma coisa como 5% só de pessoas que se declaram negros, tem um potencial de talento enorme aí fora que a gente está desperdiçando. A gente está desperdiçando esse talento para trabalhar nas nossas empresas. São pessoas possivelmente que vão trazer outras experiências, vão trazer criatividade, vão trazer conhecimento do consumidor que nós não temos. Então a gente tem que trazer essas pessoas para as empresas, mas tão importante quanto isso, isso vai gerar economia, porque isso gera emprego, gera crescimento econômico. Então essa questão da diversidade racial é muito importante para a gente, porque a gente acredita que o Brasil pode crescer mais rápido. Você imagina que o Brasil hoje cresce utilizando 50% da população, que é que se declara branca, e o outro 50% que se declara negra não está sendo totalmente inserido na economia. Vamos trazer essa população para a economia o máximo possível e a gente vai crescer mais rápido, mais consumo, mais demanda, mais talento. Então essa é uma grande causa da Mondelez. E na questão da governança, a gente tem de desenvolver esse ecossistema. Eu mencionei as startups com as quais a gente está trabalhando, mas a gente também tem um programa com os fornecedores, de garantir que os nossos fornecedores também têm práticas sustentáveis. Um pouco parecido com o que o P&G está falando, não vai ter essa coisa de dizer que eu sou sustentável, eu sou responsável, mas o meu fornecedor não é. O consumidor não quer saber disso, o governo não vai querer saber disso. Nós vamos ter que garantir que nós somos sustentáveis,
mas os nossos fornecedores também são sustentáveis. Só por isso que o consumidor vai continuar escolhendo as nossas marcas e as suas lojas. Então essa é uma jornada que a gente acredita muito nas 3 letras, né? Temos que trabalhar sustentabilidade, equidade e inserção social e principalmente governança das nossas cadeias produtivas. Perfeito. Aí, empresas, né, a própria UI, a gente tem 350 mil pessoas no mundo, né? E a gente tem trabalhado muito isso, então é uma agenda super importante que causa um impacto social enorme, inclusive no Brasil, né? Marcelo, eu queria passar essa mesma pergunta para você, né? Vocês também têm um impacto social muito grande, né? Em várias comunidades. Eu queria que você contasse um pouco como que você tem visto, como vocês têm lidado com esse tópico de ESG. Para a gente é algo muito importante, né? Nós temos mais de quase 40 mil pessoas espalhadas pelo Brasil e é muito importante porque os nossos colaboradores representam o mix da sociedade como um todo e a gente encara os temas aqui já colocados pelo André e pelo Liel. Eu queria colocar 2 temas extras para agregar na discussão. Um ponto que a gente tem trabalhado muito forte é no contexto de liderança feminina. A gente sabe também que a presença feminina é de mais de 50%, certamente no GPA, mais de 50% de todo o nosso corpo de trabalho são mulheres, mas muitas das vezes elas ficam naquela base de entrada da pirâmide. E a gente não consegue fazer com que essa mulher tenha acesso à liderança e cada vez mais à liderança sênior e que elas estejam na mesa para a tomada de decisões estratégicas do negócio. E a gente tem trabalhado muito forte. Em setembro a gente celebrou a conquista da primeira meta que a gente tinha, que é ultrapassar 37% da presença de mulheres na liderança, e a gente conseguiu isso esse mês, então foi um grande avanço. Não estamos ainda onde queremos, mas é importante ter a intenção, ser intencional nesse processo. Então isso é muito importante. O segundo ponto é o contexto de etaridade. Nós estamos num mundo hoje onde as pessoas estão vivendo cada vez mais. Existe um grande risco de se perder uma força de trabalho com extrema experiência, porque a partir dos 50 anos, por alguma razão, a gente criou um paradigma de que essa pessoa não mais está dentro do ambiente de trabalho que ela possa contribuir. E eu tive num evento onde me marcou muito, porque um homem negro se levantou e a gente estava falando sobre esse tema e ele falou o seguinte: imagina a minha situação, eu sou um homem de 55 anos, no ambiente técnico, engenheiro de tecnologia, só que eu tenho 55 anos e sou negro. Então, a minha realidade e o meu grande medo de ficar desempregado é porque eu sei que se eu precisar ir voltar para o mercado de trabalho, isso se torna algo extremamente difícil para eu me recolocar, certamente me recolocar na posição que eu tenho hoje. Então, é muito importante para que todos nós, seja a indústria, varejo e a sociedade como um todo, tenha muita intencionalidade, porque a realidade é que estamos vivendo mais tempo, estamos vivendo e cada vez mais as pessoas vão estar dentro do mercado de trabalho e a gente não pode desperdiçar tanto talento, tanta oportunidade por paradigmas do passado que a gente entendia que depois de 50 anos as pessoas não começam a rota de baixo da sua carreira profissional. E terceiro ponto muito importante para nós é a questão da rastreabilidade de alimentos. Vocês colocaram aqui, é super importante, você colocou Liel do cacau. No nosso caso, por exemplo, carne é muito importante. E a gente tem trabalhado muito com a indústria e os nossos parceiros para garantir que 100% da carne vendida no Grupo Pão de Açúcar seja rastreável. E para que a gente possa ter a segurança de que os nossos fornecedores, a gente tem que trabalhar em parceria com eles, mas de que a gente não contribua para o desmatamento desnecessário por causa de criação de gado em locais que vão comprometer a sustentabilidade do nosso planeta no futuro. Então, esses são métricas que, como empresa, a gente tem trabalhado muito forte, a gente tem comitês muito estruturados, onde a liderança da organização participa, seja na questão de gênero, na questão de raça, na questão de etaridade, mas também essa visão aonde a gente entende com
a obsessão positiva, eu diria, de ter uma vida cada vez mais saudável. A gente busca o aumento da penetração de todos os produtos perecíveis, principalmente hortifruti granjeiros, onde as pessoas estão levando isso em consideração, mas com responsabilidade, garantindo que o produto venha com uma qualidade, mas que ele tenha rastreabilidade de que o cultivo e toda a produção foi feito da forma certa. Excelente, obrigado. E acho que a grande mensagem é que isso não é só para as grandes empresas, né? Eu acho que o pessoal da Ambev trouxeram que existem parcerias, né, que vocês mesmos estão envolvidos, com players menores que podem ajudar essa cadeia de benefícios, seja sustentável, seja social, né, seja todas as áreas que ela afeta. A gente talvez tenha alguns minutos para alguma pergunta, pessoal. Pode, claro. Não, eu queria talvez trazer 2 exemplos, porque às vezes a gente fala muito de parceria e as pessoas falam, isso é muito bonito, mas na prática é uma relação perde e ganha, é negociação no final do mês, é isso. Eu queria dar 2 exemplos de parceria que eu acho que são muito claras e ajudam a gente a perceber que é possível. Quando teve a pandemia, teve a Páscoa. Em abril, a pandemia começou em março. Se todo mundo conhece a Páscoa, são milhares de ovos que são produzidos e têm que ser vendidos até o dia da Páscoa, porque no dia seguinte eles não valem nada, eles viram lixo. E a gente, quando começou a preparar a Páscoa de 2020, a gente não sabia da pandemia. Quando aconteceu a pandemia, nós fizemos, não só a Mondelez, mas eu posso dizer pela Mondelez, a gente fez uma parceria com os varejistas, com os supermercadistas, com os grandes supermercados, mas com os pequenos também, e a gente conseguiu, na Páscoa de 2020, ter aproximadamente não retorno. A gente conseguiu vender 100%, 98% dos ovos de Páscoa, apesar das pessoas estarem confinadas em casa, apesar das pessoas estarem com medo de visitar as lojas. Isso só foi possível porque foi uma grande parceria que foi feita entre os fabricantes e os lojistas para vender no e-commerce, para fazer promoção na hora certa, do jeito certo, para a gente conseguir fazer aquela promoção. Então, acho que isso é um exemplo que demonstra parceria não é só no PowerPoint, parceria não é só um conceito, é possível e dá retorno para todos nós. Talvez um outro exemplo rápido, se você me permite, durante a pandemia também, a gente sabia que o pequeno varejo, o bar, a lanchonete, estava fechada e eles iam ter dificuldade de sobreviver porque iam ficar fechados por muito tempo. 8 empresas, entre elas a Ambev, a Mondelez, a Nestlé, concorrentes inclusive, 8 empresas se juntaram e a gente conseguiu virtualmente criar um programa que deu aproximadamente 400 milhões de reais de condições comerciais especiais para os pequenos varejistas reabrirem as lojas. A gente conseguiu doar aproximadamente 25 milhões de reais em luvas, máscaras, álcool gel, que era uma coisa que estava faltando na época. Então essas 8 empresas conseguiram, através da sua parceria, empresas concorrentes, fazer com que o pequeno varejo, 300 mil varejos, pudessem sobreviver. Então acho que são exemplos de que esse conceito de parceria é mais do que filosofia. Ele é prático, ele pode ser feito e ele dá resultado. E a melhor parceria que a Mondelez fez foi na criação de checkouts em conjunto com a P&G. E hoje, a maioria dos parceiros que estão aqui, se está precisando de um bom projeto de checkout nas suas lojas, pode contar com a gente, que a gente fez aí um checkout multimarcas, inclusive presente no Pão de Açúcar. Foi o primeiro lugar aí, então você conseguiu juntar aqui, Rodrigo, 3 que conseguiram fazer uma boa parceria para atender melhor o consumidor. Excelente, excelente exemplo e parcerias aqui. Rodrigo, não sei se a gente ainda tem tempo para perguntas, né? Acredito que não, a gente está um pouquinho atrasado. Então, Liel, André, Marcelo, queria agradecer muito, né, os ensinamentos, né, tudo que vocês compartilharam. Tenho certeza que o pessoal adorou. E do fundo do coração, muito obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigada a todos vocês pela importante contribuição aqui ao nosso evento. Muito obrigada, continuem aqui conosco.